Olá, doutor, olá, doutora. Seja super bem-vindo a mais esse conteúdo da MedClick, onde nós falamos aqui sobre marketing, gestão, empreendedorismo, inteligências artificiais aplicado à gestão e ao crescimento de consultórios, clínicas e hospitais. Então, nossa empresa, a MedClick, para vocês conhecerem, é uma empresa de assessoria e consultoria na área de crescimento de consultórios, clínicas e hospitais. E aqui nesse conteúdo de hoje a gente vai trazer um dos temas mais interessantes, que a gente poderia trazer para o médico que está principalmente no início de sua jornada empreendedora, que são os aprendizados, erros principais que nós observamos na maioria dos nossos clientes, tá? Então nós já atendemos mais de 100 negócios médicos, estivemos dentro de 100 negócios médicos e lá nós encontramos, alguns padrões que se repetem de erros que são comuns e que nós gostaríamos de trazer aqui para você que é médico, psicólogo, fisioterapeuta ou qualquer pessoa que trabalhe aqui na especialidade dentro da área médica, que tem que ter um consultório, que tem que ter sua clínica para ser desenvolvida, tá? Então, doutor e doutora, eu me chamo Victor Guerra, sou estrategista de marketing digital, sou CEO e sou CMO aqui da MedClick e nós estamos aqui junto com você para poder trazer esses conhecimentos. Então, não vou demorar muito aqui na apresentação, eu quero já começar a conversar um pouco com vocês sobre esses temas, tá? E aí, doutor, como é que eu espero que você assista essa aula, tá? Eu recomendaria que você pegasse o papel e uma caneta e começasse a fazer algumas anotações, tá? Por quê? Porque aqui a gente vem conversando sobre alguns assuntos que podem ter extremo impacto dentro do seu negócio e que, se você simplesmente assistir, você pode perder as referências, ou as ações que a gente conversa aqui para poder aplicar na prática e, de fato, colher os resultados que vocês podem colher, evitando esses 5 erros que a gente vai comentar aqui, tá? Então, doutor e doutora, vamos para o primeiro erro, tá? Que é um erro que eu trouxe aqui vendo no momento de crescimento de alguns consultórios, Eu entendo que aqui, quando eu estou falando com algumas pessoas, existem pessoas que já têm um consultório muito grande, que já têm uma equipe muito grande, mas tem também aquele médico que acabou de se formar na residência, que quer começar o seu primeiro consultório, que ainda está procurando um coworking para poder alugar, e tem aqueles médicos que já estão ali com uma grande quantidade de clientes, mas não chega a ser já em um nível superior, onde ele tem múltiplos funcionários, por exemplo, trabalhando ali para ele. Então, eu considero esse primeiro erro um erro que pode ser já consertado desde o fundamento, desde quando você é um médico residente, e que ele vai superar uma dificuldade que a gente tem ao longo de todo o crescimento do seu consultório, tá? Que é a sua missão e o seu propósito, tá? Quando eu estudava administração, eu via sempre os professores e os comunicadores que estavam ali passando algum conhecimento para a gente na universidade, a importância da missão, da visão e dos valores. E eu confesso que eu não entendia muito bem na prática, porque eu sempre trabalhei em empresas muito pequenas, empresas familiares, onde a cultura, ou o desenvolvimento da empresa não tinha realmente um norte, Era mais um núcleo familiar, onde o objetivo da empresa era sustentar a família, Mas existe um contraponto, Quando o médico ele tem o objetivo de crescer verdadeiramente, de ter realmente um negócio, de ter uma clínica com vários funcionários e tem alguma meta que ele quer atingir, como por exemplo, ele quer realmente se tornar a maior clínica da sua cidade, ou quer se tornar uma franquia, ou quer realmente entrar no empreendedorismo médico como sua veia principal, Porque tem outros médicos que têm uma visão um pouco diferente de trabalho e isso aí vem muito de sua questão pessoal, Várias pessoas criam negócios por motivos diferentes. Tem algumas que têm motivos realmente de querer construir algo grande, de querer construir um legado através do empreendedorismo e do crescimento e de atender muitas pessoas e de se tornar uma marca famosa. E existem outras pessoas que querem ser um excelente profissional. Eles são apaixonados pela arte e puramente pela arte. E desenvolver o seu negócio vai ser importante porque ele vai ter, com mais recursos, mais oportunidades de se aprofundar na sua arte. Então, não necessariamente ele está visando o crescimento, ter funcionários, ter outras pessoas trabalhando para ele, outros médicos trabalhando para ele, etc. Mas ele tem um intuito de desenvolver a sua arte, como um dom pessoal, como algo que ele está dedicado à sua vida para dominar aquela arte. Então, tendo essas duas características de crescimento, tem um momento em que você precisa engajar a equipe. E quando você precisa engajar a equipe, nada engaja mais a equipe do que você ter um sonho, do que você ter um objetivo, do que você ter um campeonato para ganhar. Então eu sempre falo, um dos melhores recursos de liderança que o médico, que a pessoa que está desenvolvendo o negócio, o seu consultório, a sua clínica, o seu hospital, é analisar um pouco como os técnicos
motivam os seus atletas, né? Principalmente ali no futebol, que é um esporte bem popular aqui no Brasil. Veja como que é a cultura dos técnicos, o que é que eles falam antes das partidas, né? Como é que eles motivam sua equipe, como é que eles vendem o sonho, como é que eles traçam o caminho para poder atingir esse objetivo, como ele compartilha suas ideias com a equipe e com as outras pessoas, como eles incluem os jogadores nas tomadas de decisões. Então, o médico ele precisa entender que vai chegar um momento em que o seu negócio vai crescer, ele vai ter que confiar nas pessoas para delegar funções dentro da sua clínica e você precisa, né, criar uma cultura de crescimento. E uma das principais coisas que faz com que essa cultura se fortaleça é você ter um objetivo maior, tá? Como eu falei, esse objetivo ele pode ser mais... Os dois tem que ser um pouco utópico ou quase que impossível de alcançar, mas tem alguns que são mais palpáveis, tá? Por exemplo, eu quero ser a clínica de estética dermatológica número 1 do estado de Pernambuco, certo? Mesmo que eu esteja começando pequeno ali com meus 10 pacientes, o meu objetivo está traçado. Então, se eu tenho, por exemplo, uma veia mais empreendedora, sou médico, ou sou um gestor de uma clínica, mas eu tenho essa veia mais empreendedora de que eu quero construir uma marca muito forte, uma clínica muito forte e se tornar uma referência na minha região por conta do crescimento do meu negócio, eu posso, né, ter como objetivo ser o maior da minha cidade, ser o maior do meu estado, né? Isso aqui pode ser um objetivo mais palpável. E à medida que você avança e conquista, você pode passar para outros níveis, como por exemplo, agora nós queremos ser a maior do Nordeste. Então não foi suficiente só Pernambuco. A gente sabe que a gente ajudou muito aqui, mas agora a gente quer ajudar as outras regiões. E aí a gente começa a escalar, né, esse objetivo e esse sonho. E uma outra forma também é a utopia pelo desejo pelo qual você quer que as pessoas passem pelo seu negócio, sabe? Então existem alguns tipos de negócios que, como eu falei, né, ele é mais ligado para a parte de qualidade, do médico se envolver com sua arte e principalmente com a experiência que o cliente vai ter ali dentro da sua clínica, né? Então, tem muitas pessoas que o objetivo é fazer com que os seus pacientes atinjam um objetivo, né? Então, por exemplo, eu sou uma nutróloga que o meu objetivo aqui no meu consultório é ajudar mulheres que têm problemas com obesidade a enfrentar a conseguir emagrecer e trazer uma rotina que vai lhe trazer autoestima, vai lhe trazer confiança e que vai fazer com que essa mulher se reencontre e fortaleça a sua energia feminina, por exemplo. Estou trazendo aqui um estereótipo, né? Por quê? Porque dentro desse estereótipo eu posso manter a ciência. A ciência da medicina, ela continua sendo a mesma. Só que o objetivo, o meu público-alvo, ele está muito traçado. São mulheres que querem emagrecer e que querem recuperar sua autoestima e fortalecer a sua energia feminina, né? Recuperar a sua autoestima feminina. Então, todo o trabalho dentro do meu consultório vai ser para o acolhimento dessa mulher. E o nosso objetivo vai ser criar uma comunidade, fazer com que essas mulheres se sintam valorizadas, que elas reconquistem as suas vidas, que elas, através do meu trabalho, elas encontrem um propósito maior para a vida delas. Então, eu tenho já um sonho mais utópico, né? Um pouco menos materialista no sentido de objetivos com dados, mas de transformação realmente de um tipo de segmento de pessoas. E esses dois sonhos se vendem. Se eu chego para minha equipe, bora galera, a gente vai se tornar número 1, estamos fazendo isso, isso e isso, então bora lá fazer isso, porque a gente vai atingir tal patamar, se a gente conseguir atingir esse patamar, todo mundo vai crescer aqui dentro da empresa, claro, a gente vai ter mais responsabilidades, a gente vai estar fazendo isso, mas nós estamos criando algo grande, então eu tenho como motivar com a veia do objetivo. E eu tenho como motivar também com a veia da utopia, né, que eu vou chamar assim, né, da construção de um sonho ali dentro, de uma transformação. Meninas, todos os dias, quando nós vemos aqui para a clínica, a gente está transformando a vida das pessoas. Então, cada pessoa que senta aqui é uma pessoa que está com alguma dificuldade emocional, que está com alguma dificuldade em relação à sua própria aparência, que tem ali a sua autoestima abalada muitas vezes, e a gente aqui tem que acolher essa pessoa, a gente tem que fazer com que ela se sinta pertencida, a gente tem que fazer com que ela realmente seja transformada. E o objetivo do nosso negócio é transformar o máximo de vidas. Então, veja, através dos dois mecanismos, né, seja por conta de um objetivo palpável ou de uma atmosfera, né, vamos chamar assim, eu consigo motivar a equipe, tá? E até para a gente se motivar e tomar decisões. Porque se eu estou com o meu negócio, chega uma proposta na qual não faz parte da minha missão, eu vou rejeitar aquele negócio, né? Aquele negócio não vai servir para mim, porque a minha missão já está traçada, o meu objetivo está traçado.
Então, geralmente, a gente tem a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, justamente para que a gente tenha, né, o direcionamento de onde nós queremos estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, e criar, né, esse sentimento de um objetivo maior que a equipe está lutando para poder conseguir atingir e pelo qual nós também estamos lutando para atingir, tá? Então, esse é o primeiro erro que eu vejo os médicos cometerem, tá? E o que é que eu fiz para vocês, tá? Vocês vão ver aqui abaixo um documento em PDF, tá? Por quê? Porque aqui falando, eu poderia passar horas e horas para poder falar esses 5 tópicos, tá? Então, não é o meu objetivo, isso aqui não é um curso, né? O objetivo é ser um vídeo do YouTube, uma aula, onde você, médico, possa conhecer aqui um pouco sobre os principais erros que a gente vê dentro das clínicas e consultórios, mas eu preparei um PDF mais profundo. Caso você queira se aprofundar em algum desses tópicos que eu vou citar aqui, você pode baixar o PDF e entrar lá e analisar realmente, né, como aplicar de forma mais prática, entender de forma mais profunda cada um dos tópicos que eu estou citando aqui, tá? E a gente vai para o segundo tópico agora, que é o tópico do processo de vendas, tá? Então, pessoal, o que é que eu vejo, né? Muitos médicos, eles investem, abrem o seu consultório muitas vezes, né? Fazem um investimento alto para poder estar ali naquele ambiente, mas eles não pensaram, antes de ter o seu consultório, o que é que eles vão fazer para conseguir ter pacientes, né? E muitos, através da intuição, ou através do que eles viram os antigos fazendo, ou de que viram colegas que estão um pouco mais na frente dele, fizeram no passado, muitos deles trabalharam com um processo muito de indicação, de ter uma marca pessoal um pouco desenvolvida no meio universitário. Então, existem ali alguns médicos que ainda estão na fase onde eles acreditam que a melhor forma de captar pacientes é através, por exemplo, de indicação ou através do meio acadêmico, né? De estar envolvido no meio acadêmico, de estar envolvido ali com outros médicos, e dependendo da sua especialidade, pode fazer muito sentido ser assim, tá? Mas, porém, todavia, existem hoje inúmeras formas de você conseguir captar pacientes, né? Atrair pacientes, pessoas interessadas em você para consumir a sua consulta, tá? E o que acontece? Os médicos, eles, por não entenderem a importância de criar um processo de vendas, eles acabam criando um negócio muito no feeling, sem métricas, sem conseguir crescer, se sentem estagnados, muitas vezes se sentem frustrados, sentem que tem muita conta para pagar. Por quê? Porque não tem pessoas chegando cotidianamente dentro da sua clínica para realizar novos atendimentos, para poder se tornar um paciente, se de fato o médico conseguir, né, investir na qualidade do seu trabalho, investir na qualidade de sua vida, né, e prestar o melhor atendimento possível para aquele paciente. Então, pessoal, é muito importante trabalhar processos de vendas, e uma das principais deficiências que eu vejo, assim, que atacaria logo, é na parte de canais, tá? De formas de conseguir pacientes. Então, existem várias formas de conseguir pacientes. Eu quero citar algumas aqui para vocês começarem a abrir a mente, tá? O objetivo aqui vai ser fazer vocês refletirem e abrir a mente do que pode ser feito, do que não pode ser feito, para que vocês consigam escalar o seu consultório, tá? Então, bora lá. Parcerias, tá? Pô, às vezes você pode fazer parceria, dependendo da sua especialidade, com um fisioterapeuta, com um psicólogo, com um nutricionista, que poderia estar indicando pacientes para vocês, com um personal trainer, e você pode fazer um valor especial para os clientes deles, né? Ou então pagar uma comissão para cada indicação que eles te derem. Então, existem formas de se relacionar com esses profissionais, ou indicação mútua, né? Você me indica, eu te indico alguns pacientes. Enfim, existem formas de parcerias que são muito interessantes. Eu já vi vários psiquiatras, por exemplo, conseguirem muito clientes por conseguirem desenvolver uma rede de parceiros. Mas você tem que ir atrás de desenvolver essa rede, tá? Existe processo, existe uma forma de se desenvolver parcerias. Entrar em contato pelo Instagram, né? Marcar uma reunião, se conhecerem, entender como é o modelo de trabalho da pessoa, né? Ver se adequa à sua missão, visão e valores em relação à conduta de trabalho. E caso faça sentido, a gente fornecer, né, esse modelo de parceria, de indicação mútua, por exemplo. Então já vi muito psiquiatra, por exemplo, conseguir muito resultado com isso. Já vi muito nutrólogo, médico do esporte, conseguir resultado com isso. Ortopedista fazendo parceria com personal, com academias de artes marciais, por exemplo, de escola de futebol, que sempre tem algum tipo de lesão que precisa ser encaminhado para um ortopedista. Pessoal,
a parceria é muito importante, tá? Tanto para parceria com outros profissionais que possam estar te indicando, quanto com estabelecimentos, tá? Então, academia, campo de futebol, escolas, se você for um pediatra, por exemplo, ter parcerias com escola, fazer palestras lá. E aí até um segundo ponto, né, que é legal, que é o desenvolvimento de eventos, né? Eu falei aqui da palestra, mas você pode desenvolver aqui alguns eventos. Pô, eu posso ir na escola e oferecer um trabalho, por exemplo, vamos supor que eu sou psiquiatra especializado em psiquiatria infantil. Pô, eu não posso pegar um colégio ou alguns colégios, apresentar uma palestra e chamar os pais para poder entender como é que é o desenvolvimento psicológico infantil em cada idade, como é que ele pode estar ajudando a desenvolver emocionalmente, intelectualmente o seu filho através dos estudos psiquiátricos, né? Então, pô, existe aí um canal muito legal, por exemplo, a psiquiatria infantil dentro de escolas, de pediatria dentro de escolas, de ortopedistas dentro de, talvez, academias, né? De nutrólogos em ambientes de academia, enfim. Existem, né, aí essa porta que é os eventos, tá? Para você realizar, fazer uma palestra, etc. Outro ponto que é muito interessante é a assessoria de imprensa, tá? Então, dependendo de quem você possa contratar, existe, né, a assessoria de imprensa. O que é que a assessoria de imprensa faz? Ela vê, né, dentro do cenário regional ou nacional, dependendo de qual seja o caso, quais são os temas mais relevantes para o momento. Então, por exemplo, está chegando o verão e é comum no verão as pessoas precisarem se proteger do sol, passarem filtro solar, e é necessário chamar um dermatologista para poder falar, né, sobre a importância do uso adequado de protetor solar durante esse período. Então, a assessora de imprensa é uma pessoa que está atenta aos temas que são relevantes no momento. Ela tem um network muito forte dentro de algumas empresas de comunicação, né? Seja televisão, seja rádio, seja papel impresso, né? Seja um blog. Enfim, ela tem ali um canal com várias mídias e ela, quando você contrata ela, ela procura quais das mídias estão procurando, por exemplo, um dermatologista para falar sobre um tema como esse e encaixa você para você dar uma entrevista. Então eu tenho vários clientes que aparecem na Globo, tenho vários clientes que aparecem na CNN, eu tenho vários clientes que aparecem em podcasts, eu tenho vários clientes que aparecem em rádio, realmente, né, rádio de rádio real, né? Então, enfim, existem, né, esse canal, que é você aparecer na televisão através de um assessor de imprensa, tá? Pessoal, redes sociais, né? Então, é muito importante trabalhar nas redes sociais, né? Fazer anúncios online, ter o seu site. Redes sociais é o segundo principal catalisador de vendas para médicos e clínicas, e para muitas clínicas é o principal, tá? Então, a gente trabalha com muitas clínicas populares, por exemplo, que a internet é quase que 100% das vendas dela, tá? E tem outros negócios que não, que ainda vivem muito de indicação, ou que tem outros processos de vendas que não envolvem apenas a internet, mas sempre a internet fica em primeiro ou segundo lugar dentro da estratégia de crescimento de consultório de muitos profissionais, tá? Então, você que não ainda começou a fazer anúncios no Google, você que não começou a fazer anúncios agora no ChatGPT, por exemplo, ou nas plataformas de inteligência artificial, você que não começou a fazer anúncios no Instagram, no Facebook, no YouTube, existe aí, se você não faz isso, uma oportunidade de crescimento imenso, porque essas plataformas são as das principais plataformas para conseguir captar paciente, né, de uma forma muito eficiente, tá? E muitas vezes muito rápida, dependendo da sua especialidade, tá? Então, pessoal, eu citei aqui algumas formas, né, de você conseguir mais pacientes. Existem centenas de outras, tá? Você pode, por exemplo, comprar um e-mail para uma grande empresa que trabalha no digital, enviar um e-mail para você. Você pode contratar um influenciador para falar sobre o seu trabalho e indicar o seu trabalho para outras pessoas. Enfim, existem centenas de canais, né, que a gente chama de canais de aquisição de pacientes. Mas o importante é que você conheça, tá, esses canais de aquisição, para vocês entenderem o que vocês precisam fazer quando vocês quiserem crescer e qual você pode utilizar que vai se encaixar melhor na sua rotina, tá? Então, por exemplo, tem médicos que odeiam o Instagram, que não suportam ficar um minuto ali naquele ambiente do Instagram. Você não depende somente do Instagram para poder conseguir crescer, tá? E existem outras estratégias que podem te trazer o crescimento e o Instagram é apenas uma delas, tá? Então, é isso que eu queria que vocês entendessem, que existem formas de crescimento. Existem várias formas de crescimento e captação de pacientes. E se você conhecer cada uma delas, pode ser que você encontre uma que você encontre que seja o caminho ideal para o seu crescimento, tá? Então, a falta de processo de vendas
é uma coisa que eu vejo frequentemente dentro de clínicas, hospitais e principalmente falta de canais de aquisição, tá? Então esse é um ponto que é bem interessante de ficar atento. O terceiro ponto é a aversão à tecnologia. Então, a gente vê muitos médicos que ainda não têm, por exemplo, um e-mail próprio, como doutorfulanodetal@nomedaclinica.com.br. Então, muitos ainda não têm nem o seu e-mail profissional registrado. Muitos não têm um site, não têm um domínio registrado. É www.doutorfulanodetal.com.br ou www.clinicatal.com.br. Um site legal, bonito, atualizado, sabe? Muitos não têm redes sociais, pelo menos o mínimo ali para poder o paciente saber que você existe, né? Porque as redes sociais hoje em dia é quase que a sua identidade. A pessoa vê você em algum lugar ou alguém fala sobre você, ela vai pesquisar ali nas redes sociais para saber se você existe, se você é confiável, ela vai ter uma primeira impressão do seu trabalho, né? Então, todas as vezes que alguém te indica uma empresa para poder fazer alguma coisa, é muito possível que você queira ver um pouco do trabalho dela, né? Vai entrar lá no site dela para ver o site dela, vai entrar ali nas redes sociais dela para poder ver como ela se apresenta profissionalmente, né? Então, e hoje em dia tem uma próxima etapa que é ainda pior, que os médicos estão se negligenciando, né? Que é a parte da tecnologia associada a inteligências artificiais. Então, cada vez mais, os consultórios estão transformando 360 tudo. A sua gestão, estão incluindo inteligências artificiais para poder conseguir otimizar processos, para conseguir registrar melhor os dados, para poder entender onde é que está o crescimento. Eles estão utilizando inteligência artificial na experiência do paciente. Então, veja, tem muitas clínicas que estão criando um ambiente próprio do seu paciente, onde ele entra com login e a senha. Quando entra com login e a senha, tem várias aulas do médico, com vários conteúdos relacionados àqueles temas que o médico tem domínio. Então, por exemplo, o nutrólogo, né? Ele vai falar um pouco sobre vitamina D, uma aula completa sobre vitamina D, sobre vitamina K, sobre ômega 3, sobre os principais nutrientes que você precisa estar atento para poder manter a sua vitalidade, né? Uma aula só sobre testosterona, enfim. Quais são os temas principais que os pacientes dele querem conversar com ele ali na consulta, mas muitas vezes em um período ali de 1 hora que ele está atendendo não tem tempo, né? Então, através de inteligência artificial, ele consegue gravar essas aulas e colocar numa plataforma que com login e senha o paciente dele tem acesso e vê essas aulas. Além disso, o paciente ele pode fazer anotações e com essas anotações ele consegue receber um feedback do paciente dentro dessa plataforma. Os pacientes podem receber notificações, então a gente pode programar, por exemplo, notificações periódicas, por exemplo, semanal, para ele passar um feedback em relação a como foi o tratamento daquela semana, ou como foi a execução do plano que aquele nutrólogo desenvolveu naquela semana. Por exemplo, olá fulano, por favor, passe o feedback aqui no aplicativo informando. Aí, quantas vezes você treinou essa semana? Teve dificuldade com a alimentação? Como é que foi esse processo? Então ele responde um pequeno questionário e fica armazenada essas informações, o médico consegue acompanhar todo o progresso do tratamento do paciente, desde o uso de medicamentos, os hábitos que foram indicados e também, né, a sua questão emocional, que também muitas vezes está envolvida ali no processo, tá? Então a inteligência artificial, além para ajudar você a dar diagnósticos, né, a você estudar e etc., tem que fazer um uso muito consciente de inteligência artificial, porque atualmente existem regras que o próprio CFM está impondo para o uso de inteligência artificial, que está corretíssimo, e muito além disso, tá? Existem ferramentas que você pode estar utilizando como ChatGPT, que você precisa otimizar as configurações para usar de forma adequada e estar protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados, porque muitos médicos vão lá, pegam um exame de um paciente, por exemplo, com o nome do paciente, com a data que ele fez, com tudo isso, pega ali uma anamnese que ele fez, junta tudo, joga dentro da plataforma do ChatGPT para ajudar ele a auxiliar, mas não sabe que na sua configuração lá está ativado que você está disponível a compartilhar aqueles dados para que as inteligências artificiais possam melhorar a sua aprendizagem, né? Ou seja, você está deixando o dado do paciente público ali no ChatGPT, o que é um crime que o CFM já pune severamente e que, caso esses dados de paciente vazem, né, pode acontecer algo severo com a sua carteira de CRM ou com a sua relação com o CFM, tá? Então, muito cuidado. Você, médico, quando estiver utilizando plataformas de inteligência artificial, entendam antes as plataformas para poder estarem utilizando, mas usem, tá? Vão atrás de entender. Procurem pessoas que sabem utilizar, que já estão fazendo isso, que possam te auxiliar, porque a tecnologia, de uma forma geral, é o que normalmente transforma o passado para o futuro, e as pessoas do passado começam a perder relevância
e as pessoas que estão adotando essas tecnologias e estão usufruindo dos benefícios que elas podem trazer, começam a construir o futuro. Então, é muito importante que você se mantenha atualizado, que você entenda como é que se usa a tecnologia e aproveite a tecnologia, não só a tecnologia que está disponível para a gestão, né, mas para tudo. Então, quais são novas evidências de tecnologias que estão surgindo lá fora que vai aprimorar um tratamento? Você tem que estar atento a essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, porque no momento certo, quando ela estiver disponível para o público, você pode ser um dos primeiros a desenvolver essa tecnologia ou esse tratamento que está sendo desenvolvido lá fora e conseguir, né, surfar uma onda que os outros não vão conseguir surfar, tá? Então, estar atento à tecnologia não é somente na área de gestão. Como eu falei, o intuito aqui desse vídeo é falar muito sobre essa parte de marketing, gestão e empreendedorismo, por isso que a gente está falando muito dessa parte de gestão e empreendedorismo, tá? Mas você tem que estar atento à tecnologia como um todo, tá? E aí a gente vem para um quarto ponto que eu acho que é muito interessante também, que é a falta de trabalho de uma marca pessoal, tá? Então, como eu falei, existem várias formas de você conseguir crescer, de você conseguir captar mais pacientes. Uma pausa para o café. Então, pessoal, como a gente tem formas diferentes, existe uma das formas que é a principal, tá? Que ela, muitas vezes, é a centralizadora, é a que a partir dela as outras vão se tornar eficientes, tá? Que é o desenvolvimento de sua marca pessoal, tá? É você trabalhar a sua marca pessoal de forma consciente, tá? E geralmente trabalhar a sua marca pessoal envolve uma estratégia. E aí, geralmente, você precisa de um estrategista, seja um estrategista de posicionamento, seja um estrategista digital, que já tenha uma consciência do que é marca e como desenvolver a sua marca, tá? Então, por exemplo, dentro do processo de marca pessoal, eu tenho algumas áreas que eu tenho que desenvolver, tá? Existem áreas financeiras, onde eu tenho que aparentar ser uma pessoa bem resolvida financeiramente, muitas vezes, para poder trazer credibilidade. Eu preciso ser uma pessoa bem relacionada, então eu tenho que aprender a me envolver em networks, me envolver em sociedades médicas, em ser membros, né, de algumas comunidades médicas, para poder desenvolver um network e mostrar, né, que eu realmente estou atualizado, que eu conheço pessoas, que as pessoas gostam de mim. Eu tenho que ter um trabalho intelectual bem desenvolvido, então um processo acadêmico, estudos, artigos, né, estudos de caso e etc, que eu posso estar apresentando para poder mostrar, né, que dentro da minha marca pessoal o intelecto é uma coisa importante, né? Eu tenho a minha personalidade, então veja, muitas vezes as pessoas gostam de outra pessoa pela personalidade dela, pelo jeito que ela é, pela sinceridade ou pela autenticidade da pessoa, né? E não necessariamente por outros requisitos. Ela pode ser muito bom tecnicamente, mas pode ter duas pessoas que são muito bons tecnicamente e ela prefere essa por conta do jeito dessa, da personalidade dessa. Então, isso ocorre muito, tá? As pessoas contratarem determinadas especialidades de acordo com o gosto pessoal que ela tem, né? Então, por exemplo, um psiquiatra. Muitas vezes as pessoas contratam um psiquiatra não somente pelo currículo, pela ficha técnica, mas pelo que ele apresenta, né? Por isso que a gente fala que marca pessoal é muito importante. Você não contrata as pessoas pelo currículo, geralmente. Você contrata ele pelas experiências que ele tem, pelos resultados que ele teve, né? Pelas empresas que já confiaram nele. Então, imagine, você quer contratar uma empresa de marketing. Claro que o currículo dessa empresa, da pessoa que vai prestar esse serviço de marketing para você, pode ser muito importante. Mas, para além do currículo, você quer saber quais foram outros médicos que você já atendeu parecidos comigo? Quais foram os resultados que você conseguiu entregar para esses médicos, né? Eu vou ligar aqui para eles para poder saber como que foi a experiência dele com vocês, se vocês são uma empresa de confiança e etc. Então, a gente, né, toma decisões muito baseadas, sim, no lado lógico, mas também no lado emocional, né? Quando a gente faz o estudo realmente de como desenvolver o marketing, a gente aprende, né, sobre o processo do córtex e do neocórtex, e o límbico, né, o sistema límbico, onde toda a parte do neocórtex ela tem que ser trabalhada para que o indivíduo desenvolva uma justificativa, tá? Então, dados, números, autoridade e etc., tudo isso são coisas importantes para a tomada de decisão, mas que a tomada de decisão muitas vezes é feita a nível inconsciente, tá? Porque você se envolveu tanto com aquela causa, se envolveu tanto com aquele movimento, que você justifica através do neocórtex e toma aquela decisão. Então, quando a gente fala muitos médicos questionam, né? Ah, não acredito, pô, como é que a pessoa vai contratar o seu neurocirurgião pela internet e não vai ver o currículo, não vai ver realmente o trabalho da pessoa, né? Onde é que ela esteve envolvida, quais são
as comunidades científicas que ela estava envolvida, quais foram os estudos que ela realizou, enfim, ficam surpreendidos por as pessoas não tomarem decisão por caráter técnico, né? Mas a gente, na maioria das vezes, para a maioria dos produtos, serviços que a gente contrata, a gente não leva muito em consideração o caráter da ficha técnica, né? O que interessa para a gente é a usabilidade daquele produto, a usabilidade daquele serviço. Então, por isso que a gente fala que é muito importante trabalhar a sua marca pessoal. Porque você pode ser o melhor tecnicamente, mas se você não conseguir mostrar para as pessoas que você é realmente esse melhor, que você é uma pessoa acessível, que você é uma pessoa humana, que você é uma pessoa que resolve o problema dela, que você é uma pessoa que tem um domínio muito grande da área que você trabalha, né? Que você é uma pessoa responsável, uma pessoa sociável, uma pessoa que tem ali uma comunidade em volta e etc. Se você não conseguir transmitir essa grandeza para as outras pessoas, elas não vão tomar a decisão de confiar em você, né? E quando eu falo de grandeza, eu não falo de grandeza material e etc, tá? Mas a sua grandeza humana, né? Sua grandeza como profissional, que pode envolver o material. Então tem muitos médicos que se apoiam nesse pilar material para mostrar que eles são bem-sucedidos e por ser bem-sucedidos serem associados a ter qualidade. Outros médicos não, outros médicos preferem trabalhar com a simplicidade, com a comunicação simples, com transmissão de conhecimento, por exemplo, e conseguem resultados espetaculares também, tá? Então a grandeza que eu falo aqui não é necessariamente uma grandeza material, tá? E muito importante, só que eu trago e reforço isso, que é muito importante você trabalhar a sua marca pessoal, porque você, no fundo, é quem representa todo o movimento, né? Eu falo que a Igreja Católica não seria ninguém sem Jesus Cristo, por exemplo. Então Jesus representa aquela causa, né? E se Jesus não tivesse a marca dele pessoal bem trabalhada, talvez a gente não tivesse seguindo a filosofia que foi desenhada a partir dos seus ensinamentos, né? Então, basicamente é isso. Você tem que trabalhar sua marca pessoal para as pessoas acreditarem não só em você, mas também em todo o universo que você está criando, como a gente vem falando lá na parte da missão, tá? E aí, o quinto ponto que eu queria trazer aqui é a falta de planejamento para o crescimento. A gente entra em muitas clínicas, em muitos consultórios, e os médicos, eles não têm muita clareza de o que eles devem fazer dentro da estrutura do seu consultório para conseguir crescer. Então, a gente sempre fala, ok, quando o marketing entra e ele começa a atrair pacientes, a gente tem que começar a estruturar o nosso crescimento. Então, eu vou trazer aqui um exemplo de uma clínica, tá? Imagina uma clínica, vou manter uma clínica psiquiatra que tem aqui uma secretária, certo? Quando ela começa a crescer, então imagina que a gente começou a fazer um trabalho de marketing, já está ali mais ou menos 6 meses trabalhando, a carteira dela começou a lotar realmente, tá? E aí, cada vez mais que ela investe em marketing, mais pessoas procuram ela. E aquela secretária que antes ela fazia o financeiro, ela fazia a recepção do paciente, ela fazia o cadastro do paciente, ela fazia a conduta do paciente até a sala, ela fazia o fornecimento ali da experiência do paciente, né? Dar uma água, um café, alguma coisa nesse sentido, ela limpava o ambiente. Era uma secretária que fazia múltiplas funções. Quanto mais o consultório cresce, mais ela tem que diminuir suas funções e começar a contratar outras pessoas para exercer as funções junto com elas. Então vai ter um momento em que você vai ter uma pessoa só para atender o WhatsApp celular, vai ter uma hora que você vai ter uma pessoa só para ficar ali na recepção e cuidando da experiência do paciente, vai ter uma hora que você vai ter que ter uma pessoa só para poder fazer a gestão da clínica, vai precisar de uma hora que você precisa contratar enfermeiros, enfim, vai ter uma hora que você vai precisar crescer. E aí é onde muitos médicos não se preparam. Eles não têm consciência do que fazer para poder crescer, quem eles devem contratar para poder dar o próximo passo, quais são os movimentos que eles devem jogar dentro das peças do xadrez para poder conseguir de fato escalar, tá? Então é muito importante, eu sempre penso mais ou menos assim, eu quero trazer você para essa reflexão, tá? Que é pensar mais ou menos assim, olha, hoje eu atendo, vamos supor que 100 pacientes por mês, tá? Particulares aqui no meu consultório. Se eu quiser atingir 200 pacientes, se eu quiser atender 200 pacientes, o que é que eu precisaria fazer para conseguir atender 200 pacientes no mês? Então eu começo a me planejar, né? Ó, eu precisaria ter isso aqui me ajudaria de forma mais eficiente para poder coletar essas informações, e aí eu não precisaria perder muito tempo fazendo anamnese, porque se eu conseguir isso anteriormente, isso aqui já vai me trazer um bom respaldo. Eu vou precisar aqui da secretária, então, vou manter aqui 2 secretárias para poder me auxiliar na rotina do dia a dia, mas eu vou deixar uma virtual para poder fazer a captação de pacientes, enfim. Você começa a planejar como é que vai ser o crescimento, né? E beleza, mas em qual fase eu tenho que começar a implementar essas alterações? Eu vou contratar logo uma pessoa quando eu atingir aqui 150 pacientes mensais, porque aí é o tempo dela ser treinada para poder, quando tiver 200 pacientes, ela assumir de fato a função. Então,
é você ter realmente um planejamento de crescimento. E eu sei que é muito difícil para médicos conseguirem desenvolver esse planejamento, porque esse desenvolvimento do planejamento ele envolve já uma sofisticação na área de gestão, na área de administração mais acurada, né? Porque você vai começar a falar sobre processos, sobre tecnologias, sobre pessoas, né? Quem contratar, onde alocar, qual função exercer, quais são os processos operacionais que ela deve desenvolver. Então é muito importante que nessa fase, né, quando o médico ele já está com o consultório ali se estabelecendo, ou começando, ou ficando já estável, ele contratar uma consultoria, uma assessoria que vai ajudar o desenvolvimento do crescimento do consultório dele, justamente para poder conseguir orientar quem contratar, onde investir, qual ação que vai fazer, que vai trazer o resultado a curto prazo, qual ação não realizar agora, porque não está no momento. Então, é muito importante que você tenha realmente uma pessoa que tem experiência em negócios. Eu sempre falo que o médico, ele é uma pessoa que pega um sistema, que é um sistema humano, tá? Um sistema do corpo humano, ele analisa esse sistema através de dados, de métricas, de amostras, e de acordo com essas anamneses que ele realiza, ele consegue identificar um padrão e através desse padrão desenvolver um diagnóstico, né? Eu iria por esse caminho aqui para a gente tentar tratar o teu corpo e trazer para você saúde novamente, né? Os consultores, eles são a mesma coisa, só que o corpo, ele deixa de ser humano, ele passa a ser empresarial. Então, dentro do corpo empresarial, existem órgãos, que cada órgão tem suas funções, essas funções se correlacionam, existem alguns alimentos que a gente pode estar colocando para dentro desse produto ou desse ecossistema que esteja envenenando esse ecossistema, tá? Que aí são algumas pessoas, podem ser algumas falas nossas, alguma crise na cultura, pode ser falta de pacientes, enfim, existem coisas que estão causando algum mal-estar, que não está deixando aquele negócio ser saudável, e é muito importante você contratar um médico dos negócios para poder te ajudar a encontrar um diagnóstico e tratar e realizar um tratamento, né? Então a gente sempre fala que os consultores empresariais contratem sempre bons consultores, pesquisem por referências, porque tem muito picareta no mercado, tá? Muita gente que realmente tem um nível de conhecimento muito baixo, mas se expõe como especialistas e acabam trazendo resultados negativos para o seu negócio, né? Acabam trazendo mais prejuízo do que lucro. Então, nessa parte, né, de crescimento, eu aconselho sempre você contratar uma assessoria, uma consultoria, para pelo menos te ajudar a estruturar como que vai ser esse crescimento, tá? Então, pessoal, a gente passou aqui por 5 fases, tá? A gente passou pela primeira fase, onde a gente falou sobre a missão, a importância de você ter um objetivo maior para poder engajar tanto a você quanto a sua equipe, para te ajudar nas tomadas de decisões. Falamos sobre processos de vendas, que existem várias formas diferentes de se conseguir pacientes, que vai muito além do que o marketing digital, que geralmente é o que é mais falado na internet. A gente tem a aversão à tecnologia, né? A gente falou sobre... Pessoal, fique atento ao que está acontecendo na tecnologia, principalmente na área das inteligências artificiais agora. Se você ainda não tem um site, se você não trabalha no Instagram, se você não trabalha no seu Facebook, você está atrasado, tá? Então fique atento a isso. Não trabalhar a sua marca pessoal. Então, como eu falei, né, fiquem atentos a como que a sua marca pessoal se porta diante do mundo, né? Como é que você é apresentado, quais são as conquistas que você tem, como que as pessoas te percebem, né? Então é muito importante você trabalhar a sua marca pessoal e ter assessoria na construção de sua marca pessoal. E por último, né, planejar para o crescimento, tá, pessoal? Existem inúmeras formas de crescer, existem formas de crescer que nem dependem mais do seu tempo. Então, por exemplo, existem alguns médicos que a gente trabalha, que a gente já chegou num ponto em que a sua carteira de pacientes está tão grande que ele está começando a migrar para o ambiente digital, está criando cursos, mentorias, para poder ter a capacidade de, em 1 hora que ele tinha, para poder atender um paciente, ele vai poder dar uma mentoria de 1 hora para 10 pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente está no momento de escala com esse médico, por exemplo. Então, planejar o crescimento da sua clínica, quem contratar, o que precisa fazer para poder conseguir crescer, tá? Esses são os 5 pontos principais que a gente encontra aqui, deficiências na área médica, e se fez sentido para você, né, doutor e doutora, você viu aí que a gente teve uma aula super completa, super dinâmica, né, conversando mesmo, que é o jeito que eu gosto de fazer, eu gosto de sempre estar conversando com vocês para poder transmitir esse conhecimento. Se você gostou dessa aula, por favor, já curte, compartilha, né, se inscreve aqui no nosso canal para as próximas aulas, a gente vai tentar trazer aulas tão profundas quanto essas periodicamente, e espero que você tenha gostado. Se você quiser nos procurar no Instagram, @medclick.mkt, tá, ou @VictorGuerraMelo, tá? Que é o meu Instagram. Então, pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando
mais um conteúdo e te espero na nossa próxima semana, quando a gente vier com o nosso próximo conteúdo. Até a próxima semana.